Era um voo da Ryanair de Porto para Faro, 11.000 metros sobre Portugal em plena noite, quando a voz trêmula de uma comissária despertou todos os passageiros com um anúncio que ninguém esqueceria jamais. O comandante havia sofrido um infarto fulminante e estava morto. O copiloto havia entrado em choque e era incapaz de controlar o avião, e o sistema de piloto automático acabava de falhar por uma avaria elétrica que ninguém podia explicar. O Airbus A320, com 180 pessoas a bordo, estava descendo lentamente sem que ninguém pudesse fazer nada para evitá-lo. A comissária, com a voz quebrada, perguntou se entre os passageiros havia algum piloto, preferencialmente militar, alguém capaz de assumir os controles e salvar o avião. No assento 8A, junto à janela, um homem de 47 anos com uma camisa vermelha acordou sobressaltado. Chamava-se Miguel Tavares. Era um pai solteiro que viajava com sua filha de 14 anos para passar férias no Algarve, e 15 anos antes tinha sido o melhor piloto de caça da Força Aérea Portuguesa, condecorado 3 vezes por missões em zonas de conflito, mas havia deixado tudo depois que sua esposa morreu em um acidente aéreo, um acidente que ele estava convencido de ter causado. E agora, com sua filha dormindo ao seu lado, tinha que decidir se enfrentava seus demônios ou deixava que 180 pessoas morressem. Se você está preparado para esta história, escreve nos comentários de onde você está vendo esse vídeo. O voo Ryanair FR-847 havia decolado pontualmente do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, às 23h15 de uma fresca noite de outubro, com destino final ao aeroporto de Faro, no Algarve, onde devia pousar depois de aproximadamente 1h30 de voo, atravessando todo Portugal de norte a sul, uma das rotas domésticas mais movimentadas que operava a companhia aérea irlandesa. A bordo daquele Airbus A320, um dos aviões mais comuns e confiáveis da frota da Ryanair, com capacidade para 186 passageiros, viajavam exatamente 180 pessoas aquela noite. Uma mistura diversa e fascinante de portugueses de todas as regiões que viajavam para o sul, turistas estrangeiros de várias nacionalidades que vinham conhecer as praias e o clima do Algarve, executivos com suas elegantes pastas de couro cheias de contratos e apresentações corporativas, famílias numerosas e barulhentas com crianças pequenas que tentavam sem sucesso adormecer nos estreitos e desconfortáveis assentos de classe econômica, e casais de todas as idades que haviam escolhido estrategicamente este voo noturno, esperando poder descansar tranquilamente durante a viagem. Miguel Tavares estava sentado no assento 8A, o cobiçado assento colado diretamente à pequena janela oval na fileira logo atrás da seção de embarque prioritário, que ele infelizmente não tinha podido pagar com seu modesto salário mensal de professor de educação física em uma escola secundária da periferia do Porto. Ao seu lado, no desconfortável assento central 8B, dormia tranquilamente sua filha Beatriz, uma menina adorável e esperta de 14 anos recém-completados, com o cabelo negro azeviche, longo e brilhante, que havia herdado de sua mãe falecida, e os olhos verdes intensos e expressivos de seu pai, que havia caído completamente rendida pelo sono logo após a decolagem, depois de toda a emoção acumulada durante aquele dia tão especial e esperado. Esta viagem era especial para ambos. Era a primeira vez em muitos anos que iriam passar férias juntos no Algarve, visitando os avós maternos de Beatriz, os pais de Inês, a esposa de Miguel, que havia morrido 7 anos antes, em circunstâncias que ele ainda não era capaz de recordar, sem sentir que o mundo desabava ao seu redor. Inês havia sido piloto de helicóptero da Força Aérea Portuguesa, igual a Miguel, e haviam formado um dos casais mais admirados da base aérea de Monte Real.
Haviam se conhecido durante o treinamento básico, se apaixonado durante uma missão conjunta na Bósnia e se casado em uma cerimônia pequena, mas emocionante na capela da base, com todos os companheiros de esquadrão como testemunhas. Beatriz havia nascido 2 anos depois, completando uma família que parecia perfeita. E então veio o acidente. Miguel fechou os olhos com força, tentando bloquear as memórias que ameaçavam inundá-lo, como sempre que pensava naquele dia. Não era o momento, não era o lugar. Estava em um avião sobre Portugal. Sua filha dormia ao seu lado e em algumas horas estariam nas praias ensolaradas de Albufeira. Não podia se permitir desmoronar agora. O que não sabia era que em menos de meia hora, essas memórias que tanto se esforçava por enterrar seriam a única coisa que poderia salvá-los a todos. Haviam passado exatamente 27 minutos, desde a decolagem noturna do aeroporto do Porto, quando absolutamente tudo mudou de maneira completamente irrevogável, inesperada e catastrófica para todos que viajavam a bordo daquele voo doméstico que havia começado como qualquer outro. Miguel havia adormecido profundamente com a cabeça apoiada desconfortavelmente contra a fria janela de plástico do avião, embalado pelo zumbido constante, monótono e quase hipnótico dos potentes motores CFM56 do Airbus A320 e pelo cansaço físico e emocional acumulado durante as intensas semanas de preparativos mentais e logísticos para esta viagem tão significativa que tanto lhe havia custado decidir empreender depois de tantos anos evitando-a. Beatriz dormia profunda e tranquilamente ao seu lado, no assento central, com sua cabecinha morena apoiada confortavelmente sobre uma pequena almofada de viagem com formato de gato que ela mesma havia escolhido em uma loja do aeroporto, e um fino cobertor azul da companhia aérea, cobrindo-a amorosamente até o queixo para protegê-la do ar-condicionado excessivamente frio da cabine. Foi o som repentino e inesperado do sistema de som de bordo que despertou bruscamente Miguel de seu sono intranquilo e cheio de pesadelos recorrentes sobre helicópteros e tempestades de areia. Mas definitivamente não era o som habitual e tranquilizador de um anúncio rotineiro da tripulação sobre os serviços de comida disponíveis, sobre a temperatura exterior ou sobre o horário estimado de chegada ao destino. Era algo completamente diferente, algo profundamente perturbador, algo que fez com que absolutamente todos os instintos de sobrevivência de Miguel, adormecidos e enterrados durante 7 longos anos, mas nunca completamente esquecidos, nem apagados de sua memória muscular, se ativassem instantânea e automaticamente, como se alguém tivesse pressionado um interruptor de emergência em seu cérebro. A voz que saía dos alto-falantes era de uma mulher, uma das comissárias, e estava tremendo de maneira incontrolável. Havia pânico nessa voz, um pânico que tentava conter, mas que se infiltrava por cada palavra, por cada sílaba, por cada respiração entrecortada. O comandante do voo, explicou a comissária com voz embargada, havia sofrido um infarto massivo na cabine de comando aproximadamente 10 minutos antes. Apesar dos esforços da tripulação e de um médico que viajava entre os passageiros, o comandante havia falecido. O copiloto, um homem jovem com apenas 2 anos de experiência em voos comerciais, havia entrado em estado de choque severo ao presenciar a morte de seu mentor e era completamente incapaz de operar o avião. E como se isso não fosse suficientemente grave, continuou a comissária com a voz cada vez mais trêmula, o sistema de piloto automático havia sofrido uma avaria catastrófica devido a uma falha elétrica em cascata que os técnicos em terra estavam tentando diagnosticar por rádio sem sucesso. O avião estava voando sem controle efetivo e estava descendo lentamente. O silêncio sepulcral e aterrorizante que seguiu imediatamente ao dramático anúncio da comissária foi absoluto, total e completamente assustador,
como se o tempo mesmo tivesse parado por completo dentro da cabine pressurizada do avião que voava a 11.000 metros de altura sobre o território português. 180 pessoas prenderam a respiração simultaneamente, como se fossem um só organismo paralisado pelo terror, olhando-se umas às outras, com olhos arregalados, cheios de pânico e desespero, buscando ansiosamente nos rostos pálidos dos desconhecidos que tinham ao lado algum sinal de esperança. Alguma indicação reconfortante de que alguém entre eles sabia exatamente o que fazer em uma situação tão extrema e inimaginável. Miguel sentiu fisicamente que seu coração parava por um instante eterno antes de começar a bater novamente com uma força tão brutal e intensa que parecia querer quebrar suas costelas e sair de seu peito. Suas mãos começaram a suar copiosamente de maneira incontrolável. Sua boca secou completamente como se não tivesse bebido água em dias, e absolutamente todas as memórias traumáticas que havia enterrado cuidadosamente durante 7 longos e dolorosos anos ressurgiram de repente e sem aviso prévio, como um fluxo vulcânico de dor insuportável, culpa asfixiante e terror paralisante. Inês, o helicóptero militar, a tempestade de areia que apareceu do nada, a voz desesperada de sua esposa no rádio militar, gritando seu nome uma e outra vez antes que tudo se convertesse em estática mortal e silêncio eterno. Beatriz havia acordado sobressaltada com o anúncio dramático da comissária e agora olhava fixamente para seu pai com aqueles olhos verdes brilhantes que eram tão incrivelmente parecidos com os dele próprios, mas que tinham a forma amendoada característica e a expressão doce de sua mãe falecida. Havia medo nesses olhos, mas também havia algo mais. Havia confiança, uma confiança absoluta e incondicional de que seu pai saberia o que fazer, porque seu pai sempre sabia o que fazer. A comissária voltou a falar, desta vez com uma súplica desesperada na voz. Perguntou se entre os passageiros havia algum piloto, preferencialmente com experiência militar, alguém que tivesse o treinamento necessário para assumir os controles de um avião comercial em uma situação de emergência extrema. Ninguém se moveu, ninguém falou. O silêncio se estendeu como uma sentença de morte. Miguel olhou para sua filha, olhou as lágrimas que começavam a se formar em seus olhos, olhou os outros passageiros, as famílias com crianças pequenas, os idosos que se agarravam às mãos de seus entes queridos, os jovens que ainda tinham toda uma vida pela frente, 180 vidas, incluindo a de sua filha. E nesse momento, Miguel Tavares tomou a decisão mais difícil de sua vida. Levantou-se. O estreito corredor central do avião comercial parecia absolutamente interminável, enquanto Miguel o percorria com passos decididos mas trêmulos em direção à parte dianteira da aeronave, onde ficava a cabine de comando, dolorosamente consciente de que absolutamente todos os olhares dos 180 passageiros estavam cravados intensamente nele, como se fosse sua última esperança de salvação. Dolorosamente consciente de que cada passo que dava para frente o aproximava inexoravelmente mais e mais de enfrentar diretamente os fantasmas aterrorizantes e os demônios pessoais dos quais havia estado fugindo covardemente durante 7 intermináveis anos. Você está gostando dessa história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora, continuamos com o vídeo. Quando finalmente chegou à pesada porta blindada da cabine de comando do avião, uma comissária veterana de uns 55 anos, com o cabelo grisalho preso em um coque impecável e os olhos avermelhados pelas lágrimas contidas, o estava esperando ansiosamente com as chaves de emergência da cabine tremendo em suas mãos enrugadas. Perguntou-lhe com voz trêmula e suplicante se realmente era piloto profissional, se realmente tinha a experiência e o conhecimento necessários para saber o que estava fazendo, se realmente existia alguma possibilidade de que pudesse salvá-los a todos de uma morte certa.
Miguel não respondeu verbalmente a nenhuma de suas perguntas desesperadas. Não podia fazê-lo mesmo que quisesse. As palavras haviam ficado completamente presas em sua garganta ressecada, junto com todos os medos paralisantes, todas as dúvidas torturantes e toda a culpa esmagadora que o haviam mantido paralisado emocionalmente durante tanto tempo. Entrou na cabine de comando do Airbus A320 com o coração batendo violentamente no peito, e o que viu diante de seus olhos confirmou instantaneamente e sem nenhuma dúvida possível todos os seus piores temores e seus mais obscuros pesadelos. O comandante estava desabado sobre os controles, seu corpo sem vida ainda quente, mas completamente imóvel. Tinha os olhos abertos, olhando para lugar nenhum, e em seu rosto havia uma expressão de surpresa congelada que indicava que a morte o havia surpreendido no meio de uma manobra rotineira. O copiloto estava sentado em seu assento, mas não estava operando nenhum controle. Estava tremendo violentamente, com o olhar perdido no infinito, murmurando palavras incoerentes que Miguel não conseguia entender. Estava em choque severo, completamente desconectado da realidade. E através do para-brisa da cabine, Miguel podia ver as luzes das cidades portuguesas abaixo, luzes que pareciam estar se aproximando cada vez mais à medida que o avião continuava sua descida lenta, mas inexorável. Estava sobre o centro de Portugal. Podia reconhecer o padrão das luzes de Coimbra ao longe. Se não fizesse algo imediatamente, em poucos minutos, o avião cairia sobre uma área povoada. Miguel respirou profundamente e tentou se acalmar. Não havia voado desde o acidente que matou Inês. Não havia tocado os controles de nenhum aparelho aéreo, nem mesmo um simulador. Havia abandonado a Força Aérea com uma baixa médica por estresse pós-traumático e se dedicado a dar aulas de educação física em uma escola secundária, o mais longe possível do céu que lhe havia tirado tudo. Mas as mãos lembram, os reflexos não se esquecem. E em algum lugar dentro dele, debaixo de todas as camadas de dor e culpa e medo, continuava existindo o piloto que uma vez havia sido considerado o melhor de sua geração. Sentou-se no assento do comandante, afastando com cuidado o corpo sem vida do homem que havia morrido, tentando levar todos em segurança. Ajustou o cinto de segurança com movimentos que eram automáticos, musculares, gravados em seu cérebro por anos de treinamento, e pela primeira vez em 7 anos, colocou as mãos nos controles de um avião. Os seguintes 45 minutos foram, sem nenhuma dúvida, os mais longos, os mais intensos, os mais exaustivos física e mentalmente, e os mais absolutamente aterrorizantes de toda a vida de Miguel Tavares, um homem que havia voado em missões de combate sobre zonas de guerra e que acreditava já ter visto tudo o que o medo podia oferecer. O enorme avião comercial havia descido perigosamente até os 6,0 metros de altitude sobre o nível do mar, quando Miguel finalmente assumiu os controles com suas mãos trêmulas. Uma altitude baixa demais e perigosa para qualquer voo, mas que ainda estava dentro dos parâmetros considerados seguros para realizar manobras de emergência e recuperação da aeronave. O primeiro desafio crítico e imediato foi estabilizar completamente a nave, deter de maneira controlada a descida gradual e inexorável, e recuperar a altitude de cruzeiro segura, enquanto tentava desesperadamente entender o que diabos havia falha exatamente no complexo sistema elétrico do avião. Com a ajuda inestimável dos experientes técnicos de manutenção da Ryanair, que respondiam desde o centro de operações em Dublin, e dos controladores aéreos profissionais que monitoravam atentamente o voo desde o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Lisboa, Miguel foi diagnosticando metodicamente os múltiplos problemas técnicos um por um, com a paciência e a precisão de um cirurgião realizando uma operação a coração aberto.
Um curto-circuito grave no painel elétrico principal da cabine havia desativado completamente o sofisticado sistema de piloto automático do avião e havia inutilizado também vários sistemas críticos de navegação e comunicações. Mas os controles manuais continuavam funcionando, os motores respondiam corretamente e o avião ainda podia voar se houvesse alguém capaz de pilotá-lo. E Miguel demonstrou que sim, podia. Durante 40 minutos, voou manualmente sobre Portugal, sem piloto automático, sem muitos dos instrumentos que os pilotos comerciais consideravam indispensáveis, guiando-se pelas referências visuais das cidades iluminadas abaixo, quando os sistemas de navegação falhavam, e por seu instinto quando todo o resto deixava de funcionar. Mas o verdadeiro desafio chegou quando se aproximavam da costa e descobriram que o trem de pouso também estava afetado pela avaria elétrica. O aeroporto de Faro foi designado como destino de emergência. Era o mais próximo, tinha pistas suficientemente longas para um A320 e os serviços de emergência já estavam se preparando para o pior. Mas pousar sem trem de pouso significava tocar a pista com a barriga do avião a mais de 200 km por hora. Significava fricção, faíscas, calor extremo. Significava um risco altíssimo de incêndio, de explosão, de morte para os 180 passageiros que confiavam nele. Miguel comunicou a situação aos passageiros com voz calma, explicando-lhes exatamente o que ia tentar fazer. Pediu-lhes que seguissem as instruções da tripulação, que adotassem a posição de emergência quando ele indicasse, e que confiassem nele. E então, enquanto o avião começava sua aproximação final a Faro, fez algo que não havia feito em 7 anos. Pensou em Inês, pensou em sua voz, em seu sorriso, na forma como sempre lhe dizia que era o melhor piloto que conhecia. Pensou em quão orgulhosa ela estaria dele se pudesse vê-lo agora. E com esse pensamento dando-lhe força, começou o pouso mais difícil de sua vida. O amanhecer espetacular sobre o Algarve estava tingindo lentamente o horizonte infinito, de tons laranjas intensos, rosas suaves e dourados brilhantes, quando o enorme Airbus A320 do voo FR 2847 da Ryanair tocou finalmente a pista principal do aeroporto de Faro, com um chiado ensurdecedor e aterrorizante de metal se rasgando contra o duro asfalto da pista. Não houve nenhuma explosão catastrófica, como todos haviam temido durante os últimos minutos de angústia. Não houve nenhum incêndio devastador que consumisse a fuselagem do avião. A enorme aeronave comercial deslizou sobre sua barriga metálica durante quase 1,5 km ao longo da pista, deixando atrás de si um rastro impressionante de faíscas alaranjadas, fragmentos de fuselagem de alumínio e pedaços de isolamento térmico, antes de parar finalmente a escassos metros do final da pista de pouso, cercada imediatamente por dezenas de caminhões vermelhos de bombeiros do aeroporto que começaram a pulverizar quantidades industriais de espuma branca ignífuga sobre toda a superfície da aeronave danificada como medida de precaução contra qualquer possível princípio de incêndio. Por um instante que pareceu durar uma eternidade, houve um silêncio absoluto e assustador dentro da cabine do avião acidentado, um silêncio tão profundo que parecia que ninguém se atrevia sequer a respirar, por medo de quebrar o encanto de estar ainda vivos. Então, de repente, sem aviso prévio, explodiu o aplauso mais emocionante e mais sincero que Miguel havia escutado jamais em toda a sua vida. Um aplauso ensurdecedor que começou timidamente nas fileiras traseiras do avião e se propagou rapidamente como uma onda imparável de alívio e gratidão até encher completamente toda a cabine do Airbus, misturando-se com gritos de alegria incontrolável, choros de alívio libertador e orações de agradecimento sussurradas em múltiplos idiomas. 180 pessoas acabavam de sobreviver milagrosamente ao que absolutamente todos os especialistas aeronáuticos do mundo
incluindo investigadores da EASA, qualificariam posteriormente em seus relatórios oficiais como um autêntico milagre da aviação, praticamente impossível de explicar de um ponto de vista puramente técnico. A evacuação completa do avião acidentado realizou-se em tempo recorde, segundo os protocolos de emergência da aviação civil internacional, com absolutamente todos os 180 passageiros saindo ordenadamente pelos tobogãs infláveis de emergência desdobrados nas saídas laterais, sem mais ferimentos que alguns arranhões superficiais, hematomas menores e o choque emocional compreensível depois de ter vivido uma experiência tão traumática. O jovem copiloto do voo foi transferido imediatamente ao hospital de Faro, em estado de choque pós-traumático severo, mas felizmente se recuperaria completamente, tanto física quanto psicologicamente nas semanas seguintes, graças à excelente equipe de profissionais médicos que o atenderam. E Miguel foi o último a abandonar o avião acidentado, descendo pela escada de emergência depois de ter se assegurado pessoalmente de que não ficava absolutamente nenhum passageiro nem tripulante dentro da aeronave danificada. Beatriz o estava esperando ansiosamente na pista de pouso entre os enormes caminhões vermelhos de bombeiros e as ambulâncias brancas com suas luzes intermitentes. Correu em sua direção assim que o viu aparecer na porta do avião, e quando o abraçou, Miguel finalmente se permitiu chorar. Chorou por Inês, pelos anos perdidos, pelo medo que havia sentido e superado, pela segunda chance que a vida lhe estava dando. Nos dias seguintes, a história de Miguel Tavares deu a volta ao mundo. Os meios de comunicação o chamaram de herói do Algarve, o piloto fantasma, o homem que havia voltado dentre os mortos para salvar 180 pessoas. Mas para Miguel, a verdadeira vitória não foram as manchetes, nem as entrevistas, nem as condecorações que a Força Aérea Portuguesa lhe outorgaria em uma cerimônia emocionante semanas depois. A verdadeira vitória foi poder finalmente passar aquelas férias com Beatriz e seus sogros em Albufeira, os pais de Inês dizendo-lhe que estavam orgulhosos dele, que Inês estaria orgulhosa dele e que finalmente poderiam ser uma família novamente. Um mês depois, Miguel e Beatriz estavam na praia de Albufeira, desta vez sem incidentes, desta vez com a certeza de que os demônios do passado haviam sido finalmente derrotados. E quando os avós de Beatriz os encontraram na praia com lágrimas nos olhos e fotos de Inês nas mãos, Miguel soube que finalmente havia encontrado a paz que havia estado buscando durante 7 anos. Não havia sido ele quem causou o acidente de Inês. Havia sido uma tempestade de areia imprevisível, uma falha mecânica que ninguém poderia ter antecipado. Durante 7 anos, havia se culpado por algo que não era sua culpa. Havia fugido de quem realmente era. Havia negado à sua filha o direito de conhecer o pai que realmente merecia ter. Mas naquela noite sobre Portugal, quando 180 vidas dependiam dele, havia redescoberto quem era realmente. Um piloto, um pai, um sobrevivente. Se essa história te lembrou que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar do medo, que os pais fariam qualquer coisa por seus filhos e que às vezes nossas maiores provas nos devolvem a quem sempre estivemos destinados a ser, deixe uma pequena marca de sua passagem aqui embaixo, um gesto simples que significa muito para quem cria esses relatos com o coração. E se você chegou até o final, se escolheu acompanhar Miguel desde o assento 8A até os braços de sua nova família em Albufeira, então essa história agora também vive em você. Porque as histórias mais poderosas não falam só de heróis e façanhas impossíveis. Falam de pais que despertam quando o mundo os necessita, de segundas chances que chegam a 11.000 metros de altura e de meninas que olham para seus pais sabendo que sempre os salvarão.